existe um fenômeno que acontece com muita gente, que é ficar cansado e com sono depois do almoço. Aí o que você pensa? Você, leva o resto do dia com sono, meio sonolento, meio devagar, ou faz alguma coisa? As pessoas acham que tem que dormir bastante, né, para recuperar. Mas não. Existe uma técnica chamada técnica dos 10 minutos. Mas não é tão simples assim, porque a ideia da técnica dos 10 minutos para recuperar energia, ela não é chegar e fechar o olho 10 minutos, e não é só isso não. Às vezes até a pessoa pode dormir, pode, de tão cansada, né? Mas não é assim que funciona. A técnica dos 10 minutos tem uma ordem de comportamento, de postura, de respiração, uma série de coisas. É assim, não é, vamos lá, não é só fechar o olho. Você chega, tá, fecha o olho, beleza. Mas é mais coisas. Você vai sentar ou encostar, de preferência, claro, né, numa cadeira inclinada ou uma posição deitada. E você fecha os olhos e fique em silêncio, quieto, 10 minutos. Se você pensar em coisas, não funciona. Se a mente ficar divagando, não funciona. É natural de todo mundo ficar pensando em coisas. Mas se pensar, não funciona. Mas então, o que funciona? Vamos lá. Para começar, se eu falei que a mente não pode ficar pensando, então ela tem que ficar vazia. Então, naturalmente, quando a gente consegue fazer a mente ficar em silêncio, em posição de meditação, você zera o trânsito dos neurônios. Eles ficam em silêncio. Você não está pensando em nada, então o cérebro descansa. Se o cérebro descansa, o corpo todo descansa. É um descanso gigantesco. Quando a gente descansa o cérebro, é um descanso equivalente a descansar os músculos depois de um desgaste físico. E existe um jeito de fazer o cérebro descansar em 10 minutos, como se fosse bastante tempo. E esse jeito, ele acontece da seguinte forma. É fechar os olhos, não é fácil ficar em silêncio na mente. Existe um auxílio para isso acontecer. E esse auxílio acontece na respiração. Respiração profunda. Então, como é que funciona isso? Deita, fecha os olhos, não pense em nada. E como é que faz para não deixar chegar o pensamento? Respirando. Porque se a respiração é profunda, o cérebro tem que prestar atenção, senão você não respira profundo. Você só respira profundo quando o cérebro fica 100% atento. Não dá para ficar pensando em coisas, respirando profundamente. Ou você pensa em coisas ou respira profundamente. Então, se você opta por respirar profundamente e prestar atenção nisso, automaticamente o teu cérebro entra em estágio de descanso. E quando você faz isso, você relaxa a mente. E qual o tipo de respiração? De preferência, inspira ao máximo e solta ao máximo, até o ar sair todo. Normalmente, o tempo de uma inspiração completa, lenta, e uma expiração completa, lenta, dura 10 segundos. 10 segundos por respiração de inspira, expira, dá exatamente 6 respirações. Pode acontecer de alguém ter uma dificuldade, né, de fazer esse inspira e expira em 10 segundos, faz em 7, 6, tudo bem. Cada um tem o seu tempo. Então,
Não importa. O que importa é você fechar os olhos, inspirar e depois soltar. 6 respirações por minuto em média. Isso durante 10 segundos dá um descanso gigantesco para o cérebro.